E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Estamos aí, tricampeão da América. Que título, que campeonato. Eu vou começar aqui mandando uns abraços. Eu queria mandar um abraço aí para a outra bandeira. A bandeira tá aqui. A bandeira tá aqui. Cara, eu fui com a diretoria, brother. Nós fomos comemorar, pode crer. Queria mandar um abraço pro Carlos Barcelos, pro Ezequiel Luz, que estava de aniversário, inclusive ontem, é isso aí, pode crer. Pro Cassiano Dieter, Dali Grêmio Cassiano, pro Big Boss, pro Matheus Chaves, Maria Gomes, Ângelo Oliveira, Silvio Betiola, Matheus Martins, Claudio Miro 28, tudo gremista, copeiro, pode crer, Biel, Ciro Oliveira, RN Gabriel. Queria mandar um abraço para Geraldo Osório, Sapucaia, para Geral de São Leopoldo, Geral de Santa Maria, torcida jovem aí de Santa Maria também e super raça gremista de Santa Maria, para o consulado de Teotônia, consulado de Caxias do Sul e Geraldo Humaitá. Queria mandar também um abraço especial para uma galera aí que sempre está comentando no canal. Sei que vou esquecer muita gente. Peço desculpas. Vou tentar me lembrar. Para o Virgil Galo Cinza aí, gremistaço, tá, cara, desde os primeiros vídeos aí. Pro Júnior Damanzini e sua família aí, gremistaços, aí pode crer, sem voz, borracho, sim senhor, estamos na área. Tiago Silva de Pernambuco, Jorge Fernandes, também, se não me engano, de Pernambuco, Madre Zilda Calcutá aí, Madre de Deus aí, pode crer, pro Gabriel Soares, gremistaço, seguido tá na arena, comenta aí no canal. Queria mandar Romário. Ah, velho, minha letra é terrível. Romário, é pro Romário, hein? Não deve ter, né? Romário também, lá, Romário também mandamos um abraço para todos os Romário. Pro Cláudio Costa Brown, sempre comentando. Queria mandar um abraço, claro, pro Avalanche Bads, eu queria pro Francesco, para toda a sua família, que sei que é um gremista assim, né? Um abraço para ti, Francesco, pro Cláudio Pitbull aí, Pitbull Zé Bordoada, teu amigo aí, longe de mim esse louco. Um abraço pro Marco Aurélio também, gremistaço aí, pode crer, Marco Aurélio? Bah, velho, pode crer mesmo. Capitão Otávio Nascimento, meu bruxo. Capitão, bah, velho. Somos o Trio da América, eu sempre te falei, nós somos o mais grande do Rio Grande. Zezinho Nostrame, e aí seu José, Grimbá, e assim vai quase 4 minutos de abraço. Eu queria poder me lembrar de mais, porque assim, meu dia é corrido e coisa. Isso aqui é um laptop, eu fui no meu celular ali, que agora deu uma melhorada, comprei um celularzinho mais ou menos, consigo até responder do meu trabalho, às vezes os comentários, dou uns alô, mas não são muito... Tá. Esse vídeo aí é a análise do jogo, análise sobre o jogo. Grêmio Lanús, até nem vou falar muito, aqui eu escrevi um monte de coisa, mas até nem vou falar muito, porque... Vou fazer também, acho, logo um vídeo sobre essa conquista. Cara, a Libertadores da América. Vamos deixar mais um colorido que tá muito branco, que eu tô parecendo pode crer. Cara, e assim eu vou ligeiro que eu quero ver televisão, vai falar do Grêmio aí, até no Jornal Nacional, é a puta que leu pariu, Grêmio! Então assim, velho. Tamo aí, brother. Cara, vamos falar do jogo. Desculpa aí o pessoal que eu esqueci, o que eu lembrar, vou mandar mais abraço aí. Pode crer, mas cara, eu queria dizer que quem eu esqueci, fica meu abraço. Eu sei que talvez tenha pessoas, pô, tô lá desde o início comentando, cara, eu não...
Um abraço aí, eu vou lembrar de mais gente. E assim, velho, o primeiro tempo, eu queria dizer, eu me lembro que eu ainda, que é isso? Eu ainda pedi, me lembro de eu começou o jogo e eu vi que o Grêmio estava bem acolheradinho em campo. E eu ainda pedi assim, vai, eu não quero sofrer hoje. Chega um pouco dessa história de tu é gremista dessa feia. Cara, eu tô ficando velho, cara. É, é, é. As pernas tremiam, velho. Eu queria dizer que eu sou meio emotivo, mas eu lembro do Renatão, tá, mas eu vou falar outra hora. Então, assim, velho, o primeiro tempo, deixa eu ver aqui, 10 minutos, o Grêmio melhor, tá? 18, eles estão mais com a bola. Totó, é aqui que começa, Totó, craque, Totó de bola, Luan, craque, PPP, Arthur, meu Deus do céu. Então é mais ou menos o que a gente viu, minha gente. O Grêmio, no primeiro tempo, impôs o seu jogo. O Renato, até não é sobre o Grêmio, marcação em cima, marcação não sei o que. Tá no fim do boné, isso aqui também, tudo bem, isso aqui é tradicional da sorte. O Renato, o Grêmio jogou o que joga. Eu cheguei a esta conclusão. O Grêmio jogou o que joga, o Lanús jogou o que joga. O Grêmio foi blindado, tomou todas as precauções, inclusive com torcida, aí a Comebol, direção, vestiar, tudo. O Grêmio foi blindado em tudo. Segurança, psicólogos, tudo, imprensa, tudo. Foco, tudo a gente viu. Foi perfeito, da direção ao roupeiro, acredito, perfeito. Então, assim, o que eu quero dizer é que o Grêmio realmente é um time muito bom. Eu já falei aqui que os grandes times do Brasil, que eu considero pelo menos é o Santos, 62, 63, o próprio, os coreanos de 75, o Cruzeiro, né, de Joãozinho, Batata, Zenon, se não me engano, Raul, não sou torcedor do Cruzeiro. E o Flamengo de 81. Esses são os grandes times que o Brasil teve para mim. E eu dizia pro Arthur no jogo com Vitória da Bahia, que dizia que a gente foi no jogo no Jacone, eu dizia pro Arthur, velho, tu tá tendo a oportunidade de ver um dos maiores times que o Grêmio já fez. Só que isso, para se comprovar, temos que sair campeão. Somos tricampeão da América e tenho que dizer que esse é um dos grandes times que o Brasil já montou. Entrou nesse hall de times aí. Que timaço. Muito se deve a Arthur, que jogador, né? Mas voltando ao primeiro tempo, o Grêmio até os 10 minutos, tanto que 3 minutos de jogo já tem uma chance com o Fernandinho, aos 8 mais outra chance. O Lanús realmente, eu vi uma entrevista onde um dos jogadores dele dizia que o que mais incomodava no Grêmio era a movimentação, os jogadores, e ele deu a entender assim que às vezes a gente não sabe para onde eles vão. E isso, o segundo gol do Grêmio prova nitidamente isso, aonde Luan recebe a bola e ao mesmo tempo Fernandinho, não me lembro mais quem está do outro lado, chamam a marcação, o Grêmio atacando de frente, é uma loucura. Né? Então, e o Luan tanto que vai para o lado esquerdo, um não sabia para que lado ia, o outro não sabe, e ele corre para o lado direito e todo mundo vai para o lado esquerdo. Até, tem dois jogadores do Grêmio quase se batem dentro da área. Então, o Grêmio realmente, o Lanús jogou o que sabe e o que é. E temos que chegar à conclusão que, devido ao Grêmio ter jogado com o Guayaquil fora de casa e ganhado de 3-0, o Guayaquil vinha derrubando grandes times, um grande clube de futebol muito forte este ano, de novo na Libertadores. E agora com esse jogo com o Lanús a gente vê que o Grêmio, não que o Grêmio joga até melhor fora de casa, é que é aquela coisa bem simples. Os caras na hora, o Grêmio jogou, e eu disse aos críticos do Luan, o Grêmio jogou muita bola, o Luan queria jogar em casa, mas tinha 3 marcando ele. Então, dentro de casa, os caras vêm para cima e o Grêmio tem espaço e consegue jogar melhor, ter mais espaço e ganhar. O Grêmio tem os seus defeitos, né? Se você analisar, o Grêmio ele foi muito criticado, o lado esquerdo do Grêmio foi o que funcionou, o Cortez muito bem. Eu estou com pouco tempo aqui,
que não, eu não estou a fim de fazer 2 vídeos disso, mas então assim, minha gente, eu não vou falar tudo que eu vou falar que eu tal análise do que, mas o que eu quero dizer é que realmente o Grêmio fez um grande jogo, uma partida com foco. Cortez criticado, foi realmente muito mal no primeiro jogo. Que partida! Não passou nem pensamento pelo Negrão, né? Arthur, realmente o que eu quero dizer é que a hora que esse rapaz sair do time, o Grêmio vai ter que fazer provavelmente outro time. Não vai ser como Wallace, Douglas ou alguma coisa. Pelo contrário, isso foi um achado. Esse rapaz joga muito futebol. Eu tive a oportunidade no mínimo 2 vezes ver ele em campo, uma no Engenhão, outra aqui no Japone com o Vitória. Que jogador. Então, assim, no segundo tempo o Grêmio realmente relaxou, talvez não aguente tanto assim. Tinha o placar, Fernandinho, golaço, Luan craque, merecia aquele gol, merecia fazer um golaço de Libertadores daqueles. Poupamos a Argentina e saímos tricampeão da América, um jogo onde o Grêmio jogou o que o Grêmio joga, onde o Grêmio jogou o que o Brasil viu aí. No segundo tempo poderíamos até ter matado a partida, mesmo deixando eles ter mais volume de bola, realmente recuando muito o time, mas ainda assim mortal no contra-ataque porque dão espaços ao Grêmio. O Grêmio, volto a dizer, tem seus defeitos, realmente com retranca. Temos que ver a situação de centroavante, de como vão jogar para o Barros, ou o que vai acontecer, né? As laterais, mas continua sendo, e agora é o melhor time da América do Sul. Então, este é o resultado, 2-1, metemos 1-0 em casa, ganhamos fora também, isso é incrível, dentro da Argentina, né? E eu sempre disse que o Lanús é um time perigoso, um dos melhores times da Argentina nos últimos tempos, né? Então, assim, esse é o resumo do jogo. Queria dizer que vou fazer um vídeo ainda repercutindo esse assunto, pois somos tricampeões da América e não podemos deixar de comemorar. Comemore, torcedor gremista. E esse título, Marcelo Groi, que jogador firme e seguro. Vou fazer vídeos falando mais sobre isso aí, né? Mas eu só queria fazer esse registro do jogo, não tem que falar, o Grêmio jogou o que o Grêmio joga. Somos imortais, imortais. Dale Grêmio, agora é mundial.